A jornada do cristão envolve participar de uma igreja, fazer parte de uma comunidade de fé. Então, conheça a Brasa Church e aqui nós temos Gabriel e Laura. Dois amigos que participam junto da mesma comunidade. Quando as luzes do teatro se apagam e o louvor começa, a atmosfera da presença de Deus permeia todo o local. Esse é o momento onde Laura se conecta profundamente com o Senhor. Cada música, cada letra produz nela uma intimidade direta com Deus. Ao longo do louvor, ela percebe que Gabriel está um pouco desatento, talvez. Em alguns momentos, até ela acha que ele pode estar dormindo. Isso incomoda a Laura. Ela se pergunta, por que Gabriel não se conecta com Deus? O que tem de errado com ele? Quando termina o louvor e começa a palavra, Pastor Maurício compartilha conosco tudo que Deus tem trazido ao seu coração para a igreja, para nós Brasa Church. Nesse momento, Gabriel se foca. Ele sabe que Deus vai falar com ele. É o momento que ele está conectado com o Senhor. Ao longo da palavra, Gabriel percebe que Laura está meio desatenta. Talvez ela esteja até dormindo em alguns momentos. Isso incomoda Gabriel e ele se pergunta, por que Laura não se conecta com Deus? Em determinado momento, cada um dos dois ficou de alguma maneira se questionando por que seu amigo, sua amiga, não se conecta com Deus como ele acredita que deveria se conectar. Isso pode produzir, muitas vezes, o questionamento. Meu amigo, minha amiga, talvez não deve amar a Deus tanto como eu o amo. Para nos ajudar a entender esse processo, vamos pegar aqui Pedro. Pedro é um pai de família que tem 2 filhos, um menino e uma menina, ambos completamente diferentes. Quando Pedro quer se conectar com seu filho, que ele ama esportes, que a bola é o mundo dessa criança, Pedro precisa sair e correr atrás da bola, jogar futebol, dividir esse momento esportivo com seu filho. E é nesse momento que ele percebe que seu filho se sente mais conectado com ele. Já sua filha é completamente diferente. Ela é uma menina não muito chegada aos esportes, ao contrário, ela é muito intelectual, ela adora livros, ela constantemente está pedindo, pai, lê um livro para mim. E ele se dá conta que sua filha se conecta profundamente com ela quando ambos dividem uma leitura, dividem um livro, seja no final da noite ou durante o dia. Pedro ama ambos os seus filhos. Ele ama igualmente os dois, não existe diferença entre o amor que tem por um ou pelo outro. Mas a maneira como seus filhos se sentem conectados com seu pai é completamente diferente. Um através do esporte, do exercício físico, o outro através da leitura, da contemplação daquilo que está escrito. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Deus tem milhares de filhos, todos os seus filhos são completamente diferentes. Todos os seus filhos têm suas características, personalidades, motivações, desejos. Todos nós somos diferentes. Mas a maneira que nós adoramos a Deus é diferente também, por causa da nossa personalidade. E Deus sabe disso. Deus, como Pai, entende que cada um de nós se conecta profundamente com Ele de uma maneira diferente. Nós temos na nossa igreja pessoas que se conectam de maneira muito diferente com Deus, que se sentem íntimas com o Senhor, algumas durante o louvor, outras quando eles estão lendo a palavra de Deus e intelectualmente entendendo o que aconteceu, outros quando estão descobrindo e discernindo as coisas de Deus no Espírito, alguns talvez quando estão ajudando pessoas, quando estão com o seu coração envolvido na obra. Então, nessa jornada que nós temos para nos conectarmos com Deus, não existe apenas um caminho, existem diversos caminhos. E esses caminhos, às vezes, são compartilhados por algumas pessoas e por outras não. Nós somos pessoas diferentes. Por isso, nós vamos estudar as 9 formas como nos relacionamos com Deus. Essas 9 formas de relacionarmos com Deus estão no livro Caminhos Sagrados, do autor Gary Thomas. E ele divide a maneira que nos conectamos com Deus em 3 grandes categorias. Primeira categoria, conexões de admiração. Segunda grande categoria, conexões de contemplação. E terceira grande categoria, conexões de ação. Primeira categoria, admiração. Das diversas pessoas que temos na igreja, algumas delas se conectam a Deus através da admiração. Isso quer dizer que elas têm profunda intimidade com Deus por causa de quem Deus é e por aquilo que Ele tem feito. Vamos perceber que tipo de pessoas temos aqui dentro.
A primeira delas o autor chama de naturalistas, aquelas que se conectam a Deus através da natureza. Elas precisam estar fora, elas precisam estar no campo, no mar, no meio de um bosque, com os animais. Elas percebem Deus através da natureza, os feitos de Deus para elas são maravilhosos e aí se sentem junto com Deus. O segundo tipo de pessoas o autor chama de sensitivos, são aqueles que as emoções têm que estar envolvidas. O sensitivo é aquele que ele precisa da música, precisa da arte, precisa pular no culto, precisa se expressar através das suas emoções, do seu físico, porque é assim que ele se conecta com Deus. E o terceiro deles é o tradicionalista, aquele que se conecta com o Senhor através das práticas religiosas. É a pessoa que ama estar na igreja, é a pessoa que vai em toda vigília, é a pessoa que ama o jejum, é a pessoa que as práticas espirituais lhe dão prazer. Segunda grande categoria, contemplação. Nessa categoria, contemplação, temos as pessoas que se conectam com Deus através da reflexão individual. É muito mais introspectivo, é muito mais eu e Deus. É um encontro de duas pessoas isoladas do resto. O primeiro tipo de pessoa, o autor chama de intelectual, é aquele que precisa do seu intelecto envolvido naquilo aí. Ele estuda a Bíblia e começa a entender intelectualmente, agora entendo por que Deus fez isso, eu começo a entender como é que as coisas funcionam, como a alma do ser humano funciona. É aquela pessoa que precisa do intelecto para conhecer a Deus. O segundo tipo de pessoa desse grupo é o contemplativo, aquele que quando precisa se conectar com Deus, precisa se isolar. É ele e Deus no seu quarto, ele não precisa mais ninguém. Ele está junto do Pai, ele está diante de Jesus e a conversa deles é profunda. É a pessoa que se isola para ter essa conexão profunda com Deus. Carismático é aquele que ama a revelação de Deus, os dons de Deus. É aquele que está buscando a Deus porque ele precisa ter uma revelação. E quando o sobrenatural acontece na vida dele, ele tem uma revelação. Senhor, entendi o que tu queres que eu faça. A terceira grande categoria é a categoria da ação. São aquelas pessoas que se conectam profundamente a Deus através do seu desejo e paixão por fazer coisas para Deus. Aqui a ação é muito importante, a conexão com Deus se dá através da ação. O primeiro tipo de pessoa que temos nessa categoria é o servidor, aquele servo, aquela pessoa que se conecta a Deus através do serviço. Ele precisa estar com as outras pessoas ajudando, seja nos hospitais, seja na montagem do palco, a pessoa que de alguma maneira, sem o outro, eu não me sinto conectado com Deus. O tipo de pessoa é ativista, aquela pessoa que se envolve nas questões sociais e diz, Deus me chamou para mudar o mundo. Então eu me envolvo em criar uma empresa, eu me envolvo no meu trabalho, porque eu sei que isso muda o mundo. E o terceiro grupo é o adorador, é aquele que se envolve profundamente com Deus através da adoração em conjunto. Ele precisa estar adorando ao Senhor com as outras pessoas. É aquele que junta as pessoas, que faz festa, que chama para a sua casa, que convida, que pega um violão e sai tocando um violão e os outros estão na volta dele. É aquele que precisa adorar a Deus em conjunto com as outras pessoas. Voltemos para o Gabriel e para a Laura. Agora Gabriel não tem mais problema, ele consegue caminhar tranquilamente com Laura, sabendo que Laura se conecta muito mais no louvor, enquanto ele se conecta muito mais da palavra. Nos minutos a seguir, tome um tempo para discernir, para perceber e para estudar qual é a sua forma principal de conexão com Deus e como as pessoas do seu BC Grupo se conectam com Deus, para que você possa respeitar e incentivar. Conhecer essa maneira de conexão individual nos permite que a gente não se compare com o outro e achar que ele é mais espiritual ou menos espiritual, porque nós adoramos diferente, porque nos conectamos diferente, e também impede que a gente force a outra pessoa a ter as práticas de conexão com Deus que nós temos, fazendo de nós, Brasa Church, uma igreja muito mais saudável.